Alô, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Como prometido a vocês, trazer aquele vídeo sobre a separação dos três poderes no nosso país. Tinha prometido a vocês aqui, que é para trazer conhecimento a vocês, né? Vocês prestem muita atenção, que isso é bom para depois vocês verificarem se realmente o próprio STF está interferindo, que é o Poder Judiciário, que é um dos poderes, está interferindo no Legislativo, tá ok? Então, antes de tudo, sempre glorificar a Deus, glória a Deus, né, por estar por aqui. Agradecer a vocês que estão inscritos no canal, muito obrigado, está ajudando demais. Por enquanto não está sendo monetizado, então tá uma luta muito grande aí para poder produzir os vídeos, trazer para vocês. E você que está nesse primeiro vídeo, tá aqui assistindo, tá gostando, que curte, se inscreva, compartilhe também, comente também nesse vídeo também. Pode sugerir temas, dar algum feedback, melhorar isso aqui, tudo. A gente é bem flexível aqui, né? Eu quero trazer o melhor para vocês, né? Fazer com excelência, tudo que é possível fazer com excelência para vocês, tá ok? Vamos passar sem mais delongas aqui para a gente entender, certo? É falar sobre os três poderes, né, que exerce nosso país, né, nosso Estado democrático de direito, né, nossa República Federativa. Vamos lá, minha gente. Separação dos três poderes, que é o quê? Executivo, legislativo, certo? E judiciário. Os três poderes, tá certo? Vamos lá. Executivo, legislativo e judiciário, tá ok? Pronto. Aí pra gente ver, o que é o legislativo? Ele elabora as leis. O judiciário, ele aplica as leis, ele vai interpretar conforme o legislador fez a lei, não interpretação pessoal, a forma que ele pensa, não, mas sim o que a lei determina, a finalidade da lei. O executivo, ele administra, tá ok? Aí quando falamos separação dos três poderes, pensamos imediatamente em executivo, legislativo e judiciário. Mas de onde surgiu essa separação? Quais as atribuições que eles têm? Né? Se tem algum poder superior que o outro, porque hoje que a gente vê aqui no nosso país, né? Quem manda, tá mandando aqui, a perspectiva que a gente vê é quem? Poder Judiciário. Qual seria? O STF, nem assim o Poder Judiciário, quando a gente fala judiciário, está englobando todo o judiciário, primeiro grau, segundo grau, superior e o Supremo, certo? Mas, quando a gente pensa nisso, está dominando, é o STF, que a gente vai depois discutir um pouco lá da intervenção, essas coisas e tudo. Aí vamos lá, para ser bem rápido aqui. Onde surgiu a separação dos poderes? Ao longo da história, diversos autores falaram sobre a corrente tripartite, que é a separação do governo em três, certo? Sendo Aristóteles o pioneiro em sua obra A Política, que diz ler, um livro muito bom, né? Que contempla a existência de três órgãos separados que cabiam às decisões de Estado. Eram eles o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Em seguida, Locke, em sua obra Segundo Tratado sobre Governo Civil, muito bom também, defendeu um poder legislativo superior aos demais, o executivo com finalidade de aplicar leis e o federativo, mesmo tendo legitimidade, não poderia desvincular-se do executivo, cabendo ele cuidar das questões internacionais do governo. Você pode ver que tudo que eu falei aqui, desse dia aqui, foi surgindo na história, onde foi surgindo esses poderes, pode ver que um é quase praticamente superior que o outro, né? Que não é o caso do Brasil. Nenhum é superior, certo? Posteriormente, Montesquieu cria a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, sendo o poder legislativo, aquele que faz as leis para sempre ou para determinada época, bem como aperfeiçoar ou revogar as já existentes, o executivo, que se ocupa o príncipe ou magistrado da paz e da guerra, naquela época, recebendo e enviando embaixadores, que é a administração, né, que hoje a gente diz. E por outro, o judiciário, que dá o príncipe ou magistrado, que era naquela época, que era a imperialismo, né? Competencia de punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. Nessa tese, Montesquieu pensa em não deixar em única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração do poder tende a gerar abuso dele. É uma questão muito grande, por isso que houve a separação dos poderes. Tem a separação, cada um tem suas atribuições para não gerar o quê? Abuso. Abuso do poder. E o que a gente vai estudando aqui, a gente vai vendo o que está acontecendo no nosso país. Da onde está vindo o abuso?
né? O que se percebe está a intervenção, onde está o poder que está se acumulando, aonde está, certo? Então, a gente fez aqui, aí vamos ver agora a atribuição de cada esfera de poder, certo? Poder executivo, cabe ao executivo administrar do Estado, ele vai administrar o Estado, observando as normas vigentes do país, as normas vigentes do país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Este é o poder exercido no âmbito federal pelo presidente da República. Então, o poder executivo, quem precede o presidente da República, juntamente com os ministros que por eles são indicados, que são os ministros, são secretários, o conselho tem o ministro da Educação, da Economia, e vai que ele coloca. Órgão da administração pública. É a ele que compete os atos da chefia de Estado quando exerce titularidade das relações internacionais e do governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus secretários estaduais. Na esfera municipal, prefeito e seus secretários municipais. Certo? Aí tem o que faz o presidente e tal, isso aí depois vocês pensam. Aqui a gente está só dividindo para vocês entenderem a separação dos três poderes. Aí vamos lá para o poder legislativo. Ao legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce função de controle político-administrativo e o financeiro orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise do gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas. Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Ok? Aí vamos lá. Poder judiciário. O judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo legislativo, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é apresentado como resultado de um conflito de interesses. O judiciário é representado pelos juízes, ministros, desembargadores. E atenção, preste atenção aqui, pela Constituição Federal, os promotores de justiça não são integrados do Poder Judiciário, mas sim do Ministério Público. Aqui é outra vertente que não entra, tá ok? Pronto. Aqui está a relação que a gente chama, quando tem a separação dos três poderes, cada um no seu canto, e cada um não é superior ao outro, e sempre tem um mecanismo de freios e contrapesos, porque se um optar demais, um para poder intervir, entendeu? Aí chama de freios e contrapesos. É essa parte aqui que a gente também tem que entender. Todo homem que tem o poder tenta abusar dele, afirma Montesquieu, certo? Seguindo o pensamento dessa corrente, tudo estaria perdido se o poder de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de punir crimes ou solver pendências entre particulares se reunissem num só homem ou associação de homens. A separação dos poderes, portanto, é uma forma de descentralizar o poder e evitar abusos, fazendo com que um poder controle o outro, ou ao menos seja um contrapeso. Aí vamos aqui um exemplo muito bom aqui. O poder executivo em relação ao legislativo. Adoção de medidas provisórias com força da lei, conforme determina o artigo 62 da Constituição Federal de 88. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Quem que faz as leis? O legislativo, certo? Mas um caso de urgência, que precisa fazer uma medida, ele pode fazer uma medida provisória, que tem força de lei, conforme o artigo 62, certo? E depois tem que remeter para o legislativo. Aí o legislativo depois vai examinar e tudo, se concretiza aquela medida provisória para se tornar lei, ou se não, revoga. O poder legislativo em relação ao executivo. Compete ao legislativo processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, assim como promover processo de impeachment. Você lembra o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff? É o legislativo, certo? Aí o poder judiciário em relação ao legislativo. Olha o que é aqui. Esse ponto aqui crucial. Observe o artigo 53, parágrafo 1º da Constituição, que diz que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal Federal, certo? Esse mecanismo assegura que nenhum poder irá sobrepor ao outro,
trazendo uma independência harmônica nas relações de governança. Existem outras medidas de relacionamento desses poderes, tendo sempre como escopo o equilíbrio. Então, é o equilíbrio que tem que manter. Na nossa atual Constituição Federal, a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário é cláusula pétrea. Então, que isso aqui não pode ser modificada. Não pode ser por lei, nada. Aquela que não são objeto de deliberação ou mudanças. Portanto, não pode-se elaborar uma PEC, uma emenda constitucional para alterá-la, certo? É uma emenda constitucional. E aí, conseguiu entender como se dá a separação dos três poderes? Pronto. Isso aqui é a separação dos três poderes. Então, você vê como é que se faz para intervir, para não intervir, certo? Aí, acho que por aqui a gente entendeu. Tá bem, eu fiz aqui de voz bem objetiva para poder a gente entender. Aí, vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe duas matérias aqui para poder mostrar a vocês aqui o que está acontecendo no STF, certo? Uma que foi sobre vamos falar sobre a discriminação do aborto, certo? Então, o que está acontecendo? Em 22 de setembro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que era a Rosa Weber, antes de se aposentar, votou a favor da discriminação do aborto para a gestação de até 12 semanas, certo? Estava tendo essa aprovação, até 12 semanas poderia abortar. Aí, segundo a ministra, a criminalização fere direitos fundamentais das mulheres. Veja só, isso aí, eu vou entrar nesse fundamento aqui, que não é um fundamento adequado, não, pelo meu entendimento aqui. Como as de autodeterminação pessoal da liberdade e da intimidade. Atualmente, o aborto só é legal no Brasil em duas situações: para salvar a vida da grávida e quando a gestação é fruto de um estupro. Aí tá lá no artigo 124 do Código Penal, você pode ver lá: provocar aborto em si ou mesmo como promovente tal, aborto provocado por terceiro. Artigo 125 tal, e também artigo 126. São esses que são que é por lei, né? Que é para ser o aborto. Depois vocês dão uma lida lá, certo? Então, chegou a matéria no STF lá para decidir sobre aborto até 12 semanas de gestação. A gente está falando da vida, gente. A vida, só trazendo a vocês aqui, a vida ela é um direito fundamental do indivíduo e, portanto, constitui cláusula pétrea. Isso que não era para ser nem discutido. A vida é cláusula pétrea. Já previsto no artigo 5º da Constituição Federal e deve ser entendida de maneira genérica, de modo a abranger a garantia da Constituição da vida, direito de não ser morto. Então, você não é questão nem para se discutir no STF, certo? Aí vamos lá. Essa questão aqui tem que ser feita por lei, não o STF, não. O STF está o quê? Se intrometendo no poder legislativo. Tem que ser por lei, não por decisão do STF, certo? Olha a confusão que dá. Fazer aqui um teatrinho aqui para a gente poder entender. Aí chega lá o ministro. Eu recebi aqui um processo falando sobre aborto, não sei o que. Muito bom, vamos lá julgar aqui, vamos permanecer aqui, pode ser o aborto e tal. Aí aparece o legislativo. Ministro, aí você não pode fazer isso não, porque isso aqui é da sua interferência, você está interferindo, tem que ser por lei. Aí o ministro, não, vou fazer, não sei o que, aí vira uma bagunça. Não pode, não sei o que, a bagunça. Então isso aqui gera o quê? Um abuso de poder. Cadê os contrapesos? Cadê a competência? Não pode. Veja a confusão que dá, é o que está dando a confusão, interferindo no poder legislativo. Certo? Então, o que era correto? Vou fazer de novo um teatro aqui, brincando com vocês aqui. Eu não sou muito teatro não, mas só para poder entender. Se realmente é para ser feito dessa forma, que é para ser feito dessa forma. Né? Chegou essa matéria aqui de direito do aborto, não sei o quê. Olhando aqui. Não, isso aqui tem que ser feito por lei. Então isso aqui pertence à competência do legislativo. Não pode. Vou agora julgar improcedente em relação à incompetência da matéria. Aí, pronto. Encerrou. Porque se trata a matéria do legislativo. Então, remete-se para o legislativo. Deixa o legislativo decidir. É ele que tem que decidir. Através de lei. Certo? Se lembra que é uma cláusula pétrea. Aí, outra coisa que está sendo julgada lá, que é o que? Discriminação do porte da maconha. Ele está querendo discriminar a maconha, até limitando entre 25 a 60 gramas o porte, o uso da maconha. Certo? A gente tem que lembrar que o Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo 28 que fala sobre porte.
né? O dispositivo cria a figura do usuário, diferenciado do traficante, que é alvo de penas mais brandas, que ali ele vê a advertência, prestação de serviço secundário, não dá uma pena de reclusão, se a pessoa usou ali porte e tudo. Então, já está em lei. Para discriminar aqui, tem que vir através de lei. E o que o STF está fazendo? Está julgando a matéria lá. Então, não é competência do STF, é competência do Legislativo. Ó, veja a interferência, é isso que está acontecendo. Interferência. Aí vocês podem perguntar, mas aí o que pode acontecer? Tá. Presidente do Senado, como lá, se manifestar e puxar, ei, isso aqui é meu, é interferência, abuso do poder. Você está abusando da competência aqui. A competência pertence no Legislativo. Isso aí que se manifesta. É isso que está acontecendo. Tá certo? Para você ver, existe a separação dos três poderes, cada um, como vou dizer, cada um no seu quadrado, cada um na sua linha. Tem algumas coisas que pode intervir, que foi o que aconteceu aqui, mas que não é caso desse aqui. Isso aqui é competência legislativa. Mesmo que suscite lá, ele tem que fazer o quê? Remeter para o legislativo decidir, que é matéria. É isso que eu digo a você, está tendo muita interferência do STF. O que está se percebendo é a preponderação do STF, poder todo no STF, como se estivesse assim, comandando tudo, o legislativo, o executivo, governando o Brasil. É isso que está se percebendo no nosso país. Entendeu? Então eu trouxe isso aqui para vocês trazerem um conhecimento para vocês. Fiz esse pequeno teatro aqui só para você ver que gera confusão. Gera confusão, gera conflito e não tem melhora no nosso país. Não tem melhora no nosso país. E aí como é que fica a situação? Como se resolve isso aqui? Legislativo. O legislativo tem que se impor, puxar para cima. Paz, aqui a minha competência e eu vou resolver isso aqui. Não é você não. É tudo o legislativo tem que tomar essa rede. Mas tá complicado, né? Ele não tá vendo muita ação aí não, né? Também não é o vídeo que eu vou trazer aqui em relação a isso aí, mas foi um vídeo que trouxe para você ter pelo menos de forma objetiva como rege os poderes já aqui do nosso país. Tá ok, meus amados? Tomara que vocês tenham gostado aí, né? Agora vocês curtem, compartilhem o vídeo aí, comente também, né? Passa o feedback, ó, Bruno, ó, isso aqui, bota isso aqui, melhora isso aqui, tá ok? Tomara que vocês tenham gostado aí do vídeo e Deus abençoe vocês.